quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia. O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? O que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, ele abriu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor muito simples informou-se vacilado: lavrará a madeira, usará a enxada e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e anunciou: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem pular-se a profissão? A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Pedro, acendamos aqui, enquanto quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma qualidade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu próprio. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, da conversação e do pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do sol, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo ensino dos pastores e dos animais. Simão Pedro ficou mestre nos olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou o tio: Mestre, seja feito por desejos. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Eu achei bacana assim, é a inauguração do culto no lar, né? Ele explica, mas assim, o que é primordial, que a gente já sabe, né? É a importância da célula familiar, né? Da base de tudo, de toda a sociedade, de todos nós, que é a família. Quando a família não está legal, que está cada um do lado, as coisas não funcionam direito, as coisas não funcionam direito. Ele reforça exatamente isso. Se você tiver sobre o teto lá, né, sobre a telha lá, tiver uma família segura e tal, isso aí se expande para a comunidade e que se expande para a sociedade. Hoje a gente vê certa desagregação da família está levando a uma sociedade meio maluca aí. Mas a gente tem que começar dentro da casa da gente a colocar em prática e expandir isso, porque não tem saída. Essa é a verdade. O berço doméstico, gente, é tudo. É onde se imprime valores, é onde se imprime conceitos. É o berço doméstico. E uma parte da lição que ele fala muito importante aí é sobre a mesa. A gente procura, infelizmente, conversar assuntos desagradáveis à refeição. Ou é a televisão que está noticiando as mortes, né, os esquartejados, os assaltos, não sei o que, com a televisão ligada na hora da refeição, ou conversas aproveitam o olho. No ano passado, gente, quando a gente trouxe aquelas fotos, aqueles cartazes, onde a gente dizia que a comida era contaminada antes de a gente comer, por causa de quê? Olha o que ele já fala aí. A mesa é o berço do seu pão, é o lar do seu pão. Se você quer que multiplique o
grama, coloque luz. Ela vai se saciar, mesmo ela sendo pouco, mesmo ela sendo simples. Agora, se você põe a discórdia, aquela vitamina é toda comida, recolhida, você corre bagaço, não se satisfaz, mingua cada vez mais. Tudo isso dentro de uma posição tão pequena e tão clara, né? Ele não falou nenhuma novidade aí. E há quanto tempo isso é escrito? Eu dava como a gente é lento mesmo, nessas percepções. A hora da refeição, a hora de manter o corpo, tudo isso precisa de uma bênção. A casa da gente, se não tiver paz dentro de casa, a gente vai achar paz aonde? Daqui eu vou para onde? Eu me refaço aonde? Tem horas que a casa hoje em dia é o único lugar que você não quer voltar, dependendo como está. Concordo? Lá estão os problemas, lá estão as preocupações. Agora, se a gente não tiver essa solidez familiar, cada dia fica mais difícil. Alguma coisa que eu me perguntar, gente? Bom, gente, seguindo então o programa de hoje, está aqui a primeira aula. Não vim destruir as leis. Muitas vezes a gente vê esse evangelho de terça-feira. Não vim destruir as leis, vim fazer cumprir. Jesus disse: vim derrubar as leis. Fazer então, nós precisamos voltar bem atrás. Quando ainda primários, nós acreditávamos em quantos deuses? Vários. Deus para cada fenômeno natural. Né? Vários fenômenos, várias oferendas, várias situações. Aquele Deus que faz barganha, aquele Deus que a gente satisfaz, aquele Deus que gosta mais de um povo do que do outro. Certo? E uma amiga minha que é judia, e ela me falou uma coisa assim fantástica, e ela acredita na religião dela, né? Ela disse assim, que se Moisés não tivesse trazido nada de bom, ela acredita nas leis mosaicas, mas se ele não tivesse trazido nada de bom, a única coisa que a gente já deveria levar como a maior utilidade é ele colocar Deus como Deus único. Olha que legal, eu não tinha pensado nesse jeito. Ela falou assim, se vocês que são cristãos não querem levar nada do que Moisés falou, ele já unificou o Deus único. Então ele já fez a parte dele. Moisés, além de trazer um Deus único para a gente, ele coloca vários mandamentos. Ele recebe, através da Trindade, vários mandamentos. Só que ele recebe a parte espiritual, mas para comandar um povo que estava acostumado à barbárie, a Deus do ouro, a bagunça, a promiscuidade, ele tinha que pôr lei humana, a troca. E a barbárie. Ninguém entender, né? Se fosse algo assim, ninguém entender. Tem que ser na linguagem dele. Ele não poderia deixar só as leis divinas. Quem lembra aqui as leis divinas dos 10 mandamentos? Não, a maior última de mesmo é de Jesus. Guardar domingos e feriados. Não cobiçar a mulher do próximo. Acho que foi. Não, foi. Foi o 7. Não roubar, não matar. Acho que foi. Não cobiçar, na verdade. São 10. Não cobiçar, né? Mulher do próximo. Honrar pai e mãe. Não matar. Então tem uma série de posições que, vamos dizer assim, eu pego um povo bárbaro e falo para ele, a partir de agora terás um Deus único, que é o primeiro mandamento, amarás só a um Deus, não terá imagens, nem nada que lhe justifique. Por que ele disse? Para que ele não teria imagem de Deus. A gente teve essa aula, mas eu não sei explicar. Porque é um símbolo, né? Para a gente não pegar algo para fazer a oferenda simbólica. A gente gosta que falou de simbólico. Mas qual é a imagem de Deus, gente? Qual seria a imagem de Deus? Não tem, né? Ninguém sabe. Hoje a gente sabe, oi Douglas, hoje a gente sabe que Jesus, esse
que a gente vê aqui está a léguas do verdadeiro. Bom, o Fernando deixou uma cabeça só para você. Imagina como a gente iria colocar a imagem de Deus. Então ele já coloca, não farás imagem. E ele já coloca ali que a gente não precisa de um símbolo para se ligar. Olha quanto tempo foi falado isso, Moisés fala isso. E a gente vê, até hoje, símbolos e símbolos de santinho, coisa na mão, romaria, é tudo, a gente ainda faz essa imagem. Na posição, se ele pegasse simplesmente essa lei e colocasse para um povo bárbaro, ia funcionar? Se ele levou mais de 70 anos para colocar os ensinamentos em teoria, e em prática, quanto tempo ele vai então? Na posição de ele falar para um povo bárbaro, você não pode matar mais. Acabei de falar isso para o Mandel, é um absurdo. Tem que ter um mandamento, não matar. Não, mas lá ele já falava, e lá se matava. Então, exatamente, se para ter um mandamento falando isso, significa que é pouco. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele tinha as leis divinas que foram perpetuadas, que são os 10 mandamentos, mas ele teve que implantar leis que eram humanas, que eram a lei que o povo podia cumprir, aonde ele determinou que poderia. Se eu matar alguém da família da Sandra, a família da Sandra tem direito de matar uma minha. É lei, era direito. Se eu for pega em adultério, porque era assim, todo mundo era, a orgia era de todo mundo. Então, se eu pegar o adultério, vai ser apedrejado. Mas isso era uma lei para conter, através do quê? Do medo. O olho por olho, dente por dente. Tudo isso uma questão humana. A mulher que fosse abandonada, quem estivesse com ela depois, também estava condenada. Então, se uma mulher foi desprezada, lógico que ele era extremamente machista. Mas se uma mulher fosse desprezada numa separação, quem ficasse com ela, que ela já não prestou para aqui e tal, também estaria no erro. E foi assim, através de muitos e muitos anos, ele aplicando essa lei mosaica, dura, que ele conseguiu que a humanidade foi mesmo, unicamente pelo medo. Por isso, e foi muito importante, na época foi muito importante. Por isso que, e aí outra coisa, ele promete que vai vir um Deus, né? Deus vai mandar um emissário depois dele, que será o rei dos exércitos, e que fará que o povo dele será o único vencedor de tudo. Então ele prega um Deus que é só de um, né? Só de um. Quando Jesus vem, ele diz, eu não vim derrogar as leis divinas. As outras eu preciso mexer. E ainda ele esclarece, eu vim cumprir as que existem, esclarecer, né, deixar algumas coisas, e ainda virá outro depois de mim, esclarecer ainda mais, porque não tinha como falar tudo de uma vez só. Esse povo ainda era primário. Tá? Na sequência, ele solidifica todas as leis que eram divinas, mas de uma forma simples. Em vez de ficar que nem nós estamos agora. Falei 7, são 10, qual que falta? Ele coloca Deus. Faria todas as outras. Porque nas outras está, não matar, tá. Não roubar, tá. Não fará falso testemunho, tá. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não cobiçarás o servo, a casa, o camelo, não sei o que do próximo. Ele diz o sábado, honrar o sábado. Quando ele coloca duas, amarás seu Deus sobre todas as coisas, ele falso que a gente não faz até hoje. Está atrasada, oh meu Deus, desse Deus vazio,
simbólico, fútil, né? Porque quando a gente tivesse que se reportar a Deus, seria uma coisa muito importante. É o supremo, é a causa primária de todas as coisas. Mas a gente não dá essa conotação para Deus. A gente banaliza até hoje. E o segundo seria, não faz o próximo, faz o próximo que você quer para você. Quando ele coloca só essas duas, ele já coloca tudo. Porque se eu for fazer para o próximo o que eu quero que faça para mim, eu gosto de ser invejada. Eu gosto de ser caluniada. Eu queria ser roubado. Eu queria que alguém me matasse. Está tudo ali. Está tudo ali. Nessa posição, quanto disso nós estamos fazendo? Por falta de oportunidade ou por medo? Essas posições que a gente vê, entendeu? A gente não segue ainda esse princípio nas menores coisas. Nós estamos conversando isso agora, né? A posição infeliz de uma pessoa que gerou uma dor inconsciente e a gente julga. A gente não está no lugar da pessoa. A gente não sabe que limite, o esgotamento que ela estava passando, ela tomou uma atitude que aos nossos olhos não é legal. Eu mesmo hoje também presenciei uma dentro do banco, eu estava entrando no banco e uma mulher falando com a mulher do caixa, e essa filha, não sei o que, não funciona nada aqui, não sei o que. Ela falou, vai lá de dentro, né? O moço que falou, vai lá de dentro, tem duas caixas lá de dentro. Ela entrou naquela coisa melhor. E eu sou meio alerdinha, né? Mesmo que eu vou muito pouco em banco, até que eu coloquei a chave no negócio e tal, que eu fui pôr os pés na rotatória, a mulher quase que me inventou lá para dentro, ela já saiu, vim xingando de tudo quanto era coisa. Na hora eu olhei e pensei assim, nossa, né? Depois eu falei, eu mesma fiz assim, qual será a urgência dela? Às vezes tinha que fazer um negócio, às vezes não entrou aquele dinheiro, qual será a urgência dela? Porque para ela tomar atitude assim em público, gente, a pessoa está fora de si, deve ter acontecido alguma coisa séria. Por isso que a gente diz assim, nas mínimas coisas, quanto mais conhecimento eu tiver, menos julgamento eu vou fazer. Por quê? Usando o segundo mandamento, quantas vezes eu rodo a baiana em casa de vocês? Não quero. E eu quero justificar aquele meu nervosismo. Eu não quero que ninguém contraia se eu estou desequilibrada. Alguém gosta? Quando está nervoso, fica calmo. Mas a única coisa que você não pede para não ficar calmo. Né? Em casa eu falo assim, me deixa falar, pelo amor de Deus. Agora chega alguém e fala assim, nossa, como você está desequilibrado, está passando tratamento, você não quer ouvir isso. Tem um motivo para aquela pessoa estar assim. Então, se colocar no lugar, Jesus já vinha falando isso há muito tempo. E se a gente usar a teoria, quem vai passar o vexame do estouro? Ela que fez a ventania lá no banco. É ela, certo? Quem vai absorver tudo aquele lugar? É ela. Quem vai ter que se acalmar? É ela. Então, eu tenho que ver com isso. Está vigilante para não entrar na sintonia. Exato. Porque é muito fácil. É muito fácil a gente se contaminar. Não, se contaminar e depois ainda ficar julgando, e aí a pessoa está desequilibrada, você manda mais desequilíbrio para ela. Você fala, que perturbada, né? Pegando fogo, você está com gasolina, né? Pior a coisa, verdade. Me lembro de um palestrante muito legal, ele fazia muitas palestras, eu adorava assistir as palestras em São Paulo. Ele chegava assim, ele dizia assim, ele chegava em casa, depois de viagem e tal, a mulher dele fazia assim, o seu filho fez isso, o seu filho fez isso, né? Aí ele pegava, olhava assim, bem calmo, Maria Helena, de quem é o filho? É seu, porque tudo quando é errado é seu, né? Então o problema é meu, deixa eu chegar, depois eu resolvo. Então, essa coisa a gente tem que pegar para a gente. O que é nosso, vamos sapatear, vamos tentar. O que não é nosso, deixa a gente. Não vamos julgar, a gente julgar no lugar. É um exercício. É só porque ela está longe, né? Eu pensei que a gente acaba aprendendo. Não, mas o filho. A gente aprende que ele absorve
Então assim, nunca cresce. então, mas assim, hoje eu já consigo, na medida do possível, não é problema meu. Se vier pedir minha opinião, eu não vem pedir minha opinião, eu fico me recolhendo e não fico na minha. Não é problema meu. Eu sempre pergunto, é problema meu? Não é. Então, é exercício. É exercício, exercício. Não é fácil não. Porque se a gente olhar o esboço sem saber da causa, você vai fazer pré-julgação. Se você entrar na causa, você vai ter que dar uma opinião ou uma solução. Mas é um exercício que você faz. Porque você convive com uma pessoa ao lado. Você não sabe, você quer falar. Então, mas é problema seu? Não. Ela te perguntou? Não, e o que acontece com você, Maurício, como você falou da tua filha, por exemplo, é que é difícil, né? Porque você tem um peso diferente. Sim. E aí você fazer um comentário com ela, falou, vamos ficar contando uma coisa. Agora, com relação à tua filha, a opinião que ela vai ter a respeito, alguma coisa para seguir um problema, acho que é difícil, né? Você está lá pondo, né, a tua vontade. Mas às vezes, então, às vezes a gente se acha no direito de interferir. É. E não é problema nosso. Né? Você tem que pensar isso aí. Você também não vai poder deixar e também não pode puxar para você, né? Senão aí fica a tua resolução e não dela. Né? Mas o papel de pais não é importante Não. também? Orientar. Orientar. Então, mas a orientação e a base, né? A gente não pode ficar orientando e conduzindo, ele tem 40 anos, né? Eu vou ficar orientando e conduzindo. Mas às vezes não é mais. Chega a ser Eu uma acho que pessoa você não- pode até colocar o pelota, mas você tem que ligar o que ele diz, que eu concordo, é que aí você acaba anulando o que ela está julgando e passa a valer o que você acha. Isso é que eu acho complicado. E também tem entendeu? uma relação de dependência. É, isso que eu ia falar. Você tem que deixar, porque você fica. E aí, A pessoa não consegue desenvolver. então, porque aí ela, eu estou filha mais velha, minha tem 12, estou vendo muito isso agora, ela está mudando de fase, lógico e tal. Então você tem que deixar a vontade dela rolar. Você até vai dar uma opinião, e tal, mas A você gente não pode pode orientar. anular. A gente tem que tomar Você não cuidado. pode anular o negócio. E tem uma coisa na volta, né, Maurício? A gente já é que na hora, a Mandinha falou que para nós eles são sempre crianças, né? Não é? É que na hora de testar as coisas, todos vocês são muito adultos, né? Na hora que dá errado, todos são crianças. E se der errado com o palpite que a gente deu, aí a coisa. Eu estava conversando com meu pai semana passada. Foi muito interessante. Estava com um probleminha assim, uma coisa de resolver. Ele estava tão ansioso para resolver logo, era uma coisa boa. Ele estava mais ansioso do que eu. Ele, por que você não faz assim, assim, assim? Não, pai, talvez, né? Mas porque faz assim, liga para ele e fala isso. Eu falei, pai, para. Eu já sou ansiosa. Se eu entrar na sua ansiedade, eu vou morrer, eu vou explodir. Desci do carro, deu um beijo nele, era 9 horas da manhã. Cheguei em casa às 6 horas da tarde. Ele falou, filha, aproveitar, fiquei o dia inteiro pensando nisso. Meu Deus, fala, pai. Eu vou tentar me controlar mais, realmente. Eu falei, Pedro, não é também o que eu falei. Eu também não vou falar mais. Agora eu tô falando, é por uma eu vou me envolver. Porque eu sei que é por amor. Muitas vezes, por mais que a gente cresça, os pais sempre viveram mais. Que a gente pule etapas para chegar logo no final. Foi tudo bem, pode comentar, mas entenda que às vezes também vai ser um pouquinho mais do meu jeito, porque eu que vou estar na situação. Sim. Mas aí a gente conversou, tudo bem, mas foi muito interessante, foi a verdade, né? Desculpa, às vezes interfiro e te deixo mais nervosa ainda. Porque isso que você fez é muito importante, Amanda, porque também, às vezes, a gente deixa a pessoa atropelar, a gente não gosta e não diz a pessoa que ela está atropelando. Eu nunca dizia, eu ficava mais Entendeu? ansiosa ainda. Então você mais. permite que essa pessoa continue se atropelando e se desgastando. Exato. Né? Quando eu falo assim, olha, eu já sei andar, se eu precisar de alguma muleta, eu te chamo. Entendeu? Exatamente. Uma outra posição também que me marcou muito, eu era bem jovem ainda, um primo meu fazendo um churrasco em casa e de repente o sobrinho dele, do lado da esposa dele, ele já tinha um problema cardíaco pequeno. Ele infartou, brincando com as crianças. Ele pegou o menino no colo, enfiou no carro, a gente morava tudo em Santana. Ele veio que nem louco, rasgando, a gente veio junto, foi junto. E a
polícia, lógico, parou, né? Porque ele na buzina e rasgando que o menino estava infartado. Quando a polícia viu o caso, a polícia foi batendo na frente. Nessa posição, quantas vezes a gente está na estrada, ou a gente está ali na Lucas, ou a gente tá, e alguém fica assim, querendo passar, e a gente fala, aqui é só correta, fica aí, né? Não, nenhum faz, ninguém faz isso, né? Ninguém, todo mundo gosta que ficam buzinando, que ficam tentando cortar a gente, né? Todos estão citando uma coisa. E aquela pessoa, naquela ansiedade, corre, a gente se deixa passar, a gente vai ter que você encontra lá na frente. Não sabe da urgência que ela tem. Você sabe que eu moro ali numa travessa da Juca Peçanha, né? E perto do hospital. Mas uma vez que eu vejo alguém correndo muito, eu sempre penso isso. Eu falo, será que essa pessoa, será que essa pessoa, não que eu sempre deixe para passar, mas eu penso mesmo. Então, será que a pessoa está no hospital? Porque eu moro muito próximo ali. Então eu sempre penso nisso. Então, a gente tem que pensar assim. Eu sempre pensei nisso, que as pessoas sempre podem mudar. Porque a pessoa fica desesperada em mudar. Eu já passei por situação assim, de estar desesperada, as pessoas não darem passagem. E é aquela coisa Tem gente que estava desmaiada, não consegue passagem. Então eu sempre penso nisso. A gente não pode medir a urgência do outro. Às vezes para você, o caso dela seria muito banal. Mas para ela, às vezes, ela está com muita urgência. Eu e a gente aprendeu há 10 anos atrás na escola que a palavra mágica é empatia. Se colocar no lugar do outro. Você não sabe como é que você passaria por aquela situação. Uma pessoa está sabendo lidar com aquilo. Então é a palavra mágica, é empatia. Então, é exatamente isso que a gente está rodando e falando e todo mundo opinando, que cai num único mandamento: fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Em casa, mais exercício, porque a gente tem a péssima mania, né, de beijar os de fora e bater nos de dentro, porque a gente tem certeza que os de dentro amam a gente de qualquer jeito. Mas, como disse a primeira lição, o exercício primeiro desse é em casa, que é o mais difícil. Porque, como disse várias pessoas, a gente engana muita gente por algum tempo, né? Agora, quem vive com a gente 24 horas, fica muito difícil. Então, pensar em exercício com a gente. Um pedaço de bolo que tem um morango em cima, e que eu quero para mim, mas talvez alguém também queira. Hoje a gente exercitou isso, eu estava atrasada, eu peguei 2 salgadinhos, né? E na padaria só tinha 2 tipos, né? 2 salgadinhos, um de cada tipo. E eu peguei um com coxinha, no fim era bolinha de ovo com carne. E ele adora. E eu, ele fez assim, por que o meu é empada, esfirra e o seu é o bolinho de carne que eu gosto? Porque eu comprei. Então é essa coisa que eu brinco, que a gente tem que exercitar, né? Será que você também não queria? Divide, no meio. Mas é que eu mordi já achando que era uma coxinha. Ai, gente. E depois ela não ia dividir. Não deu, não passou. Não enganei. Não. Então, gente, nesse sentido que a gente precisa entender que muitas vezes a pessoa fala, Jesus veio desmontar tudo que Moisés falou. Não. Ele nasceu numa simplicidade, por quê? Porque Moisés prometia um rei que viria forte, musculoso, que dominaria o exército e que resolveria tudo. Então ele vem na simplicidade, vem franzino no sentido desse soldado maravilhoso e nasce com humildade. Eu vou zerar e começar de novo, senão vai ficar muito pesado. Tá bom.